Opa, fala aí tranquilo, bem-vindo de volta ao Museu dos Quadrinhos. E hoje a gente vai falar de um herói da época dos Pulps, da época do Conan, do Sombra, Doc Savage. Eu tô falando de Tarzan, uma minissérie que saiu aí dentro da linha do Tarzan da Ebal, com desenhos do José Luiz Garcia Lopes e argumento do Gary Conway. Então fica comigo aqui, depois da vinheta a gente vai falar sobre esse gibi aqui. Beleza, galera? Tranquilo? Olha, hoje um vídeo muito especial, porque assim, de um personagem que eu curto bastante e de um ilustrador que eu admiro muito, que é o José Luiz Garcia Lopes, o popular Garcia Lopes, né? Isso aí. Então, não sei se vocês sabem que por volta de 1970, na década de 70, a DC Comics licenciou o personagem do Edgar Rice Burroughs, o Tarzan, e lançou essa minissérie, quer dizer, o Joe Kubert que encabeçou essa publicação, e ele assumiu tanto o traço, né, o desenho, a arte final, quanto o argumento. Ele ficou durante um bom tempo. O Tarzan pela DC Comics começou na década de 70, foi no ano de 72, durou até 1977, mas o Joe Kubert não fez todas as edições. Parte dessas edições foram compiladas pela editora Devir e saíram em 3 encadernados que você ainda encontra à venda aí, acredito, na Amazon você ainda encontra alguns volumes, não é muito difícil de encontrar. E a Ebal publicou também boa parte dessa leva aí do Joe Kubert pela DC, e a Marvel também chegou a pegar o Tarzan um pouquinho depois, assim que a DC largou, a Marvel publicou acho que por 2 anos, com desenho de John Buscema, e eu vou fazer um vídeo sobre esse quadrinho que é muito bom. Mas hoje o assunto aqui é o Garcia Lopes e o Gary Conway assumindo esse título. O que aconteceu? O Joe Kubert ele começou a adaptar alguns dos contos que saíam dos pulps do Tarzan, né? Os contos que o Edgar Rice Burroughs escreveu. O Kubert era muito fã quando era criança dos quadrinhos do Hal Foster e resolveu fazer então essa releitura aí com o traço dele. E logo depois, assim, acho que na edição 250, quem assume o roteiro é o Gary Conway, que ficou muito conhecido pelos quadrinhos do Homem-Aranha, e o traço veio pelo fera, que é o Garcia Lopes. Nessa minissérie que a Ebal publicou aqui, e isso nunca mais foi republicado no Brasil, então nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 revistas em formatinho. Vocês vão conferindo aí nos detalhes as imagens que eu vou colocar, enquanto isso a gente vai conversando. Ele adapta aqui a novela, né, vamos dizer, o conto Tarzan, o Destemido. Então, para situar vocês, nessa minissérie, nesse conto aqui do Burroughs, o Tarzan, só para situar, ele já descobriu suas origens como Lord Greystock, um lord inglês. Ele tá já com a Jane morando lá numa hacienda, lá sei lá, num grande, uma construção na África mesmo, né? Ele se dá bem com todo mundo, mas ele não é mais aquele senhor das selvas. Ele já usa roupas civis e tal. Enfim, assumiu uma vida civil. Aqui o que acontece? A história se passa na mesma época em que foi escrita. Então eles fizeram a adaptação da década de 30, né? Que é quando eu acredito que esse conto tinha sido publicado pela primeira vez. Então a gente vai ver aqui o Tarzan se envolvendo com consequências da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aqui as colônias, né, da Alemanha, Inglaterra, enfim, da França, todas envolvidas no conflito, que é um conflito mundial, e acaba resvalando do Tarzan, porque os exércitos da Alemanha acabam invadindo aquele país onde o Tarzan tem a sua fazenda, na África, né? E acabam levando a Jane, que é a esposa dele, como refém, porque ela havia resistido ali contra aquela invasão. Então, durante parte do conto, a gente vê o Tarzan tentando vingar, porque ele encontra um cadáver logo no comecinho, é spoiler, mas de uma história de 50 anos atrás, né? Ele encontra um cadáver logo assim, totalmente carbonizado com a aliança. Então ele deduz que aquele ali é o corpo da Jane, então ele parte em vingança. Só o que acontece é que, na verdade, a Jane foi levada, foi sequestrada pelos alemães, e o Tarzan, então, ele só vai descobrir isso aí lá no finalzinho da história. Mas aí ele se envolve com espiões, com agentes do governo inglês, uma espiã alemã que acaba se revelando uma espiã dupla, trabalhava também para a Inglaterra.
No finalzinho já do conto muito do conteúdo pulp da época, que você já tem monstros envolvidos, aí sai um pouco do realismo da história no início, então você já existe alguns monstros no estilo meio que Conan, né? Mas enfim, eu gostei muito de reler isso aqui. Eu não tinha a minissérie completa, né? Acabei completando por uma sorte, vou mostrar enquanto a gente conversa. Dei sorte de encontrar isso aqui numa banca de usados, os números que me faltavam. A Ebal, como sempre, tem assim, uma produção gráfica muito boa, né? Você vê que as páginas não amarelaram. Eles trabalhavam com papel offset, a impressão era offset, o formatinho tradicional. As cores parecem as cores mesmo usadas nos Estados Unidos. E as capas, se não me engano, também são as capas publicadas lá. Então ela se conclui aqui. Para completar o mix das revistas, tinha umas histórias mais antigas, acredito que da época da Dell, que o Tarzan já foi licenciado por outras editoras, a Dell, a Goldstone, umas outras editoras menores. Depois, além das tiras de jornal, que era da King Features, né? E a Marvel, como eu falei, também pegou, e eu vou mostrar, cara, um quadrinho desenhado pelo John Buscema, o Tarzan do John Buscema é sensacional. A gente vai falar sobre isso, fica tranquilo. Mas enfim, eles completam um mix com uns quadrinhos mais antigos. Mas o que eu posso falar é o seguinte: vale a pena, se você der sorte, ter essa minissérie aí. Não assim, não vou dizer é uma excelente leitura, uma coisa assim revolucionária, mas é uma leitura divertida. O desenho do Garcia Lopes, aí início de carreira, muito competente. A anatomia, ele é mestre, né? Tem uma narrativa muito eficiente também, apesar do estilo old school, ele tem aquela narrativa muito competente. E eu acho que vale a pena você ter na sua coleção, se você é o fã do Tarzan, fã do Garcia Lopes ou fã de boas histórias em quadrinhos. Valeu? Bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo aí, mais uma velharia para vocês aqui no Museu dos Quadrinhos. Se gostou, deixa seu like aí, compartilha o vídeo, comenta se eu puder tirar alguma dúvida aí sobre Tarzan, Garcia Lopes ou Ebal, vai ser um prazer. Gente, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez no Museu dos Quadrinhos, e a gente volta em breve para falar de mais velharia aqui no canal. Valeu? Grande abraço, fui!